Semana passada fizemos uma denúncia aqui no Plantão Brasil que se transformou em investigação agora. Então o governo Bolsonaro, Paulo Guedes e a Petrobras estão sendo oficialmente investigadas. Antes de eu falar disso, um segundo, se você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Quanto mais inscritos, mais alcance a gente tem para levar a verdade para as pessoas. Eu sei, você sabe que o Bolsonaro trabalha com base em mentiras, em fake news. Para quebrá-las no meio, um segundinho, é só se inscrever no canal. É de graça, é só clicar em inscrever. Agora, vamos falar da investigação. A CVM, Comissão de Valores Imobiliários, anunciou essa semana, e veja bem, isso quase não saiu na mídia brasileira, que vai abrir uma investigação sobre as ações da Petrobras. Por quê? Porque está havendo uma clara manipulação de mercado dos preços da Petrobras, feita pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Como é que eles fazem essa manipulação? Eu expliquei aqui em alguns vídeos, eu mostrei até gráficos, tudo mais, mostrei quais são os ativos que estão sendo manipulados e como isso é feito. Mas um resumo é o seguinte, o Bolsonaro chega e fala, olha, os preços da gasolina e do diesel estão muito altos, tem que realmente abaixar esses preços aí, tem que ter alguma intervenção nos preços. Quando o Bolsonaro fala isso, o que acontece? Os investidores pensam, caramba, vamos mudar a política de preços da Petrobras. Você tem que entender uma coisa, investidor do mercado financeiro, principalmente aqueles que têm bilhões alocados em algum investimento, eles são muito medrosos, mas muito medrosos mesmo. Eles têm medo, quando cai a ação 1 centavo, é 1 centavo por ação, mas os caras têm milhões de ações e eles estão perdendo muita grana. Então, quando o Bolsonaro fala uma coisa dessa, os caras vão falar, eita caraca, ferrou. Vende tudo, vende as ações que a gente tem da Petrobras, pega esse dinheiro e investe em alguma outra coisa. E é o que acontece, as ações caem. Bolsonaro fez uma fala, mais ou menos 2 semanas atrás, e as ações caíram 6%. Logo depois, o Bolsonaro falou, não, a gente está pensando aqui, o preço está alto demais, só me culpa, vamos privatizar a Petrobras. Aí as ações sobem, e sobem muito. Por quê? Porque os investidores pensam, nossa, se privatizar, quem vai administrar é a iniciativa privada quer apenas lucro, a Petrobras vai lucrar, se lucrar vai pagar mais dividendos. Vamos lembrar que só esse ano a Petrobras já pagou 61 bilhões de reais em dividendos. Para você ter ideia, o Bolsa Família custa 32 bilhões por ano, ou seja, pagaram 2 Bolsa Famílias em dividendos para os acionistas da Petrobras só esse ano. E veja bem, nós ainda estamos em novembro, pagaram só referente aos 2 primeiros trimestres do ano, quer dizer, em 6 meses a Petrobras pagou para os seus investidores 2 Bolsa Família, só para você entender o tanto de dinheiro que estão roubando meu e seu, a gente pagando tudo caro, a gasolina cara, os caminhoneiros pagando diesel caro, tudo caríssimo, para quê? Para esse dinheiro e para investidores. Tá, aí chega o Paulo Guedes e fala, nossa, viu, Bolsonaro faz uma declaração, as ações sobem 6%, e aí o valor de mercado da empresa sobe em 100 bilhões, ele tira 100 bilhões de onde não existia, sai em 100 bilhões assim, olha só que coisa maravilhosa. E aí, tá, dias depois o Bolsonaro fala, não tem nenhum plano de privatizar a Petrobras, quem falou nisso? O próprio Bolsonaro tinha falado, caem as ações. Ok, então fica nesse sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ok, o que acontece? Quando a mídia noticia, falou, nossa, as ações subiram 6%, caíram 6%, você fala, mas 6% não é nada, Thiago. Claro, alguém pode até fazer uma conta, se um investidor tem 1 bilhão em ações da Petrobras, e ele tem informação de que o Bolsonaro vai falar abobrinha, e que vai subir as ações em 6%, 1 bilhão, quanto são 6% de 1 bilhão? 60 milhões de reais, esse cara lucrou 60 milhões. Não é assim que funciona. Não mesmo. Quando cai 6%? Não precisa ter 1 bilhão para lucrar. Não. Tem uma coisa chamada opções. Eu fiz um vídeo aqui só explicando o que são opções. Opções é o seguinte, você tem a opção call e opção put. Opção call é uma opção de compra. A ação da Petrobras hoje está valendo 25 alguma coisa, tá em queda. Chegou a valer 28 semana passada. Está em 25 alguma coisa. Vamos supor que tem uma opção dizendo o seguinte. É um papel que diz o seguinte. No dia 19, todas as opções têm vencimento depois da segunda quarta-feira do mês. Aí no dia 19 de novembro, tem uma opção para você vender a ação da Petrobras a R$23. Aí você fala, mas a ação está a 25, eu vou vender a 23, eu vou perder dinheiro. Porém, se o Paulo Guedes começa a falar, e você não vai pagar nada nesse papel, você vai falar, por que eu vou pagar para vender a ação a 23 se eu posso vender agora a 25? Não tem motivo algum. Porém, se o Paulo Guedes começa a falar abobrinha,
falar que vai mudar a política de preços, as ações começam a cair, esse papel que hoje tá valendo 1 centavo, porque ninguém quer comprar esse papel, ninguém quer comprar uma opção de venda da Petrobras a 23 porque está custando 25, os investidores falam, opa, tá caindo, talvez chegue a menos de 23, então vale a pena pagar esse papel de opção de venda a 23. Por quê? Porque se a ação cair a 22 e você tiver muitos papéis que te dão a opção de venda a 23, você está ganhando R$1 por ação, é um ganho gigantesco. É o que acontece, esse papel que está custando 1 centavo, começa a custar 2, 3, 4, 5, que mais gente começa a comprar esse papel que se chama opção. Ou seja, o verdadeiro montante onde eles ganham dinheiro não é na ação da empresa, e sim nessas opções de compra e venda. Tem mais de 380 opções da Petrobras, sendo que metade de compra e metade de venda. É o que acontece. No dia 24 de outubro, 23, foi uma sexta-feira, o Paulo Guedes fez uma declaração que fez as ações da Petrobras subirem. E aí o que aconteceu? Logo depois da declaração do Paulo Guedes, enquanto ele fazia a declaração, ele acabou a entrevista, ao mesmo tempo, alguém comprou milhões de reais numa dessas opções, numa opção de compra da Petrobras. E essa opção de compra da Petrobras, logo depois que foi comprada, fechou o mercado, ou seja, só esse investidor conseguiu comprar. E ele comprou muitos milhões. O que aconteceu? Como as ações da Petrobras subiram 6, 7% naquele dia, essa opção subiu 200%. 200%. E só esse único investidor ganhou milhões e milhões de reais. Isso, a Comissão de Valores Mobiliários, eu denunciei aqui, eu mostrei qual era o ativo, falei, isso aqui valorizou 300%. Quem acompanha o Plantão Brasil, se inscreve aí se você não se inscreveu. Aqui a gente faz a denúncia e mostra. Eu mostrei qual era o ativo, mostrei tudinho, mostrei o gráfico, falei, valorizou. Aí depois, eu mostrei essa outra aqui de venda, quando a ação caiu, também valorizou 200%. Aí no dia seguinte eu mostrei outra que estava valorizada a 300%. Ou seja, enquanto a mídia noticia que a ação subiu 6%, eles estão ganhando 200%, 300%, com a informação privilegiada de que o Bolsonaro vai falar não sei qual coisa, então assim que ele fala eu já compro, ganho um dinheirão. O Paulo Guedes amanhã vai falar o contrário, então assim que ele falar eu já compro uma opção de venda, ganho um dinheirão. Ou seja, você vai multiplicando os milhões. Você começa lá com 1 milhão, quando você vê, você tem 300 milhões só nessa aí, comprar, vender, do Bolsonaro falar abobrinha e o Paulo Guedes falar outra coisa. Aí a Comissão de Valores Imobiliários abriu investigação agora contra a Petrobras, mas essa investigação engloba tudo, porque engloba as falas do Paulo Guedes. Então, Paulo Guedes está central nessa investigação. Paulo Guedes e Petrobras. Por quê? Porque a manipulação clara de preços da Petrobras. Ontem, o Paulo Guedes falou de novo que não tem estudo nenhum para a venda da Petrobras. Eu falava, peraí, mas o Bolsonaro tinha acabado de falar que tinha. Aí depois falou que não tinha, agora tem de novo. Aí quando o Paulo Guedes falou que não tinha, as ações caíram. Mas tem opção que valorizou mais de 150%, que são opções de venda. Só para você ter ideia, eles lucram muito. E a mídia não vai falar isso. Você não vai ver um analista da Globo falar, olha, estão fazendo isso, explicar para o povo da Globo, mais ou menos. Não precisa explicar de uma maneira que todos vão entender exatamente o que são opções. Mas explicar, tem um tipo de investimento aqui no mercado financeiro que quando a ação sobe 5, 6%, esse investimento sobe 200, 300%. Pode subir, inclusive, em opções. Tem uma coisa que todo investidor, esses ratos do mercado financeiro falam, esses que estão o dia inteiro, que trabalham só com isso, falam, opções, o céu é o limite. Tem opção, muita história, muita gente tem história assim no mercado financeiro, que uma vez alguém comprou uma opção, de repente subiu 3.000%, porque sobe, o céu é o limite, pode subir 10.000%, 15.000%. Por quê? Porque se a ação disparar por qualquer motivo, você tinha uma opção de compra daquela ação por um valor inferior do que disparou, às vezes um papel que você compra por 10 centavos, de repente está valendo 20 reais. Pô, de 10 centavos para 20 reais é uma valorização muito grande. Só para você ter ideia, é assim que estão fazendo para manipular o mercado e para roubar. Enquanto Paulo Guedes e o Bolsonaro fazem isso e agora estão sendo investigados, veja bem, a segunda investigação. No ano passado teve uma outra investigação também de manipulação dos preços da Petrobras, porque um investidor ganhou 18 milhões de reais em 20 minutos. Imagina você ganhar 18 milhões de reais em 20 minutos. Por quê? De novo, alguém comprou uma opção de venda da Petrobras, comprou milhões de papéis de opção de venda da Petrobras e as ações caíram. O Bolsonaro anunciou a demissão do presidente da Petrobras e trocou por um militar e as ações caíram mais de 10%. Então essa única pessoa ganhou 18 milhões em poucos minutos. A investigação, no fim, concluiu que não tinha nada a ver com Paulo Guedes essa pessoa. Eu duvido, mas
Concluiu. Agora está tendo uma outra investigação e dessa vez o Paulo Guedes é central na investigação. Na outra vez, não. O que era central era o seguinte, se alguém tinha vazado que o Bolsonaro ia demitir o presidente da Petrobras antes. Não dá para provar que o Bolsonaro vazou isso para alguém antes, mas dá para provar, e agora está fácil de provar, que o Paulo Guedes e o Jair Bolsonaro, eles e alguma meia dúzia de investidores ligados a eles estão manipulando os preços das ações da Petrobras. Está fácil de provar, por isso que abriram uma nova investigação. Porque os membros da Comissão de Valores Mobiliários ficaram muito frustrados com a investigação do ano passado. Eles achavam que ia dar para provar que a pessoa que ganhou 18 milhões, o investidor que ganhou 18 milhões de reais em alguns minutos, era ligado ao novo presidente da Petrobras ou a alguma das pessoas. O Bolsonaro tinha feito uma reunião, estava o Bolsonaro, o Guedes, o antigo presidente da Petrobras, o novo presidente da Petrobras e um dos generais do governo. E queriam provar que era uma pessoa ligada a eles. Não conseguiram. Agora não, agora tá fácil, tá muito, muito fácil. Eles estão ganhando muito. Enquanto isso, tem um outro tipo de operação no mercado financeiro que é feita pelo Banco Central. O mesmo Banco Central que a gente ficou sabendo que o André Esteves, dono da BTG Pactual, ele dá ordens ao presidente do Banco Central. Ele é praticamente o dono do Brasil. O André Esteves, se ele dá ordens assim, imagina os donos do Itaú, do Bradesco, dos outros bancos brasileiros, devem tratar o presidente do Banco Central como um empregadinho, assim, você é nada para mim, você é um nada, faça o que eu mando, ponto final, acabou. Pois bem, o Banco Central começou a fazer operações de swap cambial. Eu vou falar o que é swap cambial. Swap cambial é o seguinte, o dólar está subindo, o Banco Central pega dinheiro das reservas internacionais e fala, opa, o dólar está muito alto, vamos vender dólar aqui. É um leilão de dólar. O que é o leilão de dólar? É um leilão no varejo, a gente vai vender dólar agora, quem quiser comprar, compra. Pum. O Banco Central vai e injeta 4, 5 bilhões de dólares no mercado financeiro. Por quê? Porque isso faz com que o dólar baixe. Vamos lembrar que o mercado financeiro é a lei da oferta e procura. Se tem muita oferta de venda, o preço vai baixando. E o Banco Central, para você ter ideia, só em outubro torrou 23 bilhões de reais. Vamos lembrar, o Bolsa Família são 32 bilhões por ano. O Banco Central em um mês torrou Paulo Guedes e o presidente do Banco Central 23 bilhões de reais só para tentar fazer o dólar baixar, só vendendo o dólar. Quer dizer, estão torrando dinheiro das reservas cambiais que o Lula e a Dilma deixaram. Eles deixaram 379 bilhões de dólares em reservas cambiais. O Banco Central, Paulo Guedes, começou a torrar esse dinheiro. E vamos lembrar de uma coisa, o mercado financeiro, muita gente fala, é uma coisa meio errada, que é um jogo de soma zero. Por que jogo de soma zero? Todo dinheiro que é ganho por alguém no mercado financeiro é perdido por alguém. Para que você entenda. Se alguém ganhou, alguém perdeu. Se alguém perdeu, alguém ganhou. Ou seja, vamos supor que eu vou fazer uma aposta com você. Eu tenho 10 reais, você tem 10. No total temos 20 reais, 10 de cada um. A gente apostou, eu perdi 5, você ganhou 5. Acabou, você tem 15, eu tenho 5, total 20 reais. Ainda é um jogo de soma zero. A gente continua com o mesmo dinheiro que a gente tinha antes, diferença que você tem mais do que eu. No mercado financeiro é a mesma coisa. Toda vez que alguém perde, é porque alguém ganhou. Só que é um jogo de soma negativa, porque ainda tem as taxas de corretagem, tem um monte de taxa, então na verdade, imagina que eu tenho 10, você tem 10, a gente aposta 5 cada, mas paga 50 centavos de taxa para apostar. No fim você tem 14,50, eu tenho 4,50. Quer dizer, a gente no total a gente tem 19, não tem 20. Não sei se eu expliquei exatamente direito. No mercado financeiro é a mesma coisa. As corretoras vão sugando uma porcentagem do dinheiro, mas mesmo assim, todo o dinheiro que se alguém ganha, alguém perde. Então veja, o Banco Central perdeu deliberadamente 23 bilhões de reais vendendo dólar. Ou seja, alguém ganhou 23 bilhões de reais. Precisa falar quem é? Lembra do André Esteves falando que dá ordens ao presidente do Banco Central? Agora imagina os outros banqueiros do Brasil. Aí você vê essa semana o Itaú falou que teve 6 bilhões de lucro no trimestre, ou seja, são 2 bilhões de lucro por mês. O Bradesco é a mesma coisa. Os bancos todos comemorando o recorde de lucro. O Bradesco aumentou em 40% o lucro comparado com o mesmo trimestre do ano passado. Por quê? Porque tá fácil para eles. Nunca teve tão fácil. Hoje eles são, com o governo Bolsonaro, os chefes de quem faz essas operações. Então, quando o Banco Central perde dinheiro meu e dinheiro seu, perde 23 bilhões, esse pessoal está ganhando. Só para que você saiba de tudo que está acontecendo aqui no Brasil. A boa notícia é que a Comissão de Valores Imobiliários está tentando pegar o Paulo Guedes já faz tempo, e agora parece que eles conseguiram. Eles conseguiram agora uma coisa sólida para pegar o Paulo Guedes. Eles estão tentando pegar o Paulo Guedes, eles querem o Paulo Guedes. Só para que você tenha ideia disso, eles querem trocar o ministro da Economia, o mercado financeiro, que é a cabeça do Guedes, para colocar alguém mais ligado a eles. Só para você ter ideia. Então, vamos ver o que vai acontecer agora, os próximos passos.
Bolsonaro está completamente enquadrado por esse pessoal, mas a gente sabe que se o Bolsonaro entregar o que eles querem, que são as reformas, privatizações, eles vão de Bolsonaro em 2022 de novo. Eu acho que não vai entregar. Ó, vou mostrar aqui o nosso carro de som na cidade, deixa eu ver aqui o nome da cidade, Rondinha, Praia de Rondinha, no Rio Grande do Sul. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o Brasil inteiro pede fora Bolsonaro e o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. Plantão Brasil, aqui faz oposição a esse desgoverno. Todos os dias, seja membro do canal e apoie essas ações. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro e a sua família é comprando mansão. E o povo brasileiro sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Tá aqui um trecho lá em Rondinha, Praia da Rondinha, Rio Grande do Sul, bonito lugar. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, o PicPay, deixa também as minhas outras redes sociais e vamos continuar indo pra cima dessa corja de ladrões, que a hora deles vai chegar. E veja bem, assim que eles forem descartados, vai faltar cadeia para tanto bandido, viu? Falou!